Graça e paz, irmãos. Laércio. Vamos dar início aqui a uma mensagem evangelística. Vamos abrir em Romanos no capítulo 4, lá no verso 6, onde fala assim: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem, aqui nós vemos que Paulo ele está falando do salmista, então ele leu os salmos. E a Bíblia diz que todo homem nasceu em pecado. O próprio Paulo fala em Romanos que por causa do pecado de Adão, primeiro Adão, todos pecaram. E pela graça do segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, todos recebemos a graça da salvação. Então, quando ele fala aqui que bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, como nós vamos saber na Bíblia de quem ele está falando? Então, nós vemos duas características escritas na palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando fala assim, no verso 27, eis que um etíope, eunuco alto-oficial de Quendence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viajara adorar em Jerusalém. Veja, adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro, acompanha-o. Correndo Felipe ouviu o ler o profeta Isaías. Perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar junto dele. Viu que ele convidou o homem de Deus. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então esse eunuco, ele estava indo adorar em Jerusalém. Ele tinha ido adorar em Jerusalém e tinha voltado. E provavelmente a alma dele não estava satisfeita. Então ele abriu ali a palavra e estava lendo, mas não entendia. O Espírito de Deus viu que aquela alma estava sedenta e mandou Felipe até ir lá no carro. E ele convidou para Felipe entrar. Então, meu irmão, eu convido a você, não você que já conhece Jesus, que já tem intimidade com Jesus, mas mesmo você que tem intimidade com Jesus, quando esse vídeo chegar em você, dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem nas redes sociais, porque tem no mundo milhões de almas sedentas e o Senhor quer alcançar o coração delas. Então, você que ainda não conhece Jesus, você que não tem uma intimidade com Jesus, Jesus pede a você, para você abrir o coração, para que ele possa entrar em seu coração, para que ele abra o seu coração, para que ele abra a sua mente, para que ele possa te dar entendimento, para você entender essa grande salvação, ao qual Paulo fala em Romanos 4. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Qual é o homem que Deus não imputa pecado? Um desses é esse homem aqui. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu e recebeu a palavra do homem de Deus. Então, e ele convidou o homem de Deus. Então eu peço, abre o seu coração para que o Espírito Santo de Deus manifeste Jesus na sua vida. Então, lá no capítulo ainda 36, seguindo no 35, então Felipe explicou e começando por essa passagem da escritura, anunciou a Jesus. Então Felipe anunciou a Jesus, lá em Isaías 53, lá está escrito no verso 10, que Deus agradou moer ele, que Deus deu o seu único filho para que ele pudesse sofrer, para que ele levasse as nossas enfermidades. Isso também está em Isaías 53, do verso 4 para frente. Todas as nossas enfermidades, as nossas transgressões foi sobre o ombro dele. Então, uma vez quando você recebe o Senhor Jesus, você se arrepende da sua vida regressa, recebe o Senhor Jesus Cristo, abre o seu coração, ele entra na sua vida.
Então você é considerado um homem ao qual Deus não imputa pecado, porque o seu pecado foi sobre os ombros dele. E aí você será uma nova criatura e você vai caminhar a partir desse momento fugindo do pecado. E o que é pecado? Está tudo escrito no livro, na palavra de Deus, na antiga e na nova aliança. E você adquire a palavra de Deus até de graça. Hoje você pode baixar na internet Bíblia Offline. E você pode estudar e que ele vai te dar entendimento. Então no verso 36 fala, seguindo eles fora, chegando o certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede de eu seja batizado? Ou seja, ele já tinha o desejo de ser batizado. Então, irmão, se você não ainda se batizou, se você já foi a alguma denominação, mas você não está satisfeito, então você abre o seu coração e pede o batismo, batiza nas águas, e aí começa para você ter entendimento das escrituras, aí você começa a ler as escrituras, Jesus vai te dar o entendimento, e você vai ser um homem que Deus não, você vai ser a característica de um homem que bem-aventurado, que Deus não imputa pecado. Então essa é uma característica do homem que Deus não imputa pecado. E ainda nós vamos lá no Salmo 91, lá no verso 1, fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? Então, quando você aceita o Senhor Jesus, você passa a habitar no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. E ainda lá no capítulo 3 de Colossenses, no verso 3, fala assim, porque morreste, a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Então a sua vida está escondida, você está debaixo do sangue do Filho de Deus. O sangue do Cordeiro vai cobrir você, então você vai ser uma pessoa ao qual Deus não imputará pecado, porque você é uma nova criatura. Então eu te convido a aceitar o Senhor Jesus, mudar sua vida, porque Ele é Espírito e Ele quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ainda a segunda característica do homem que Deus não imputa pecado. Está lá em Lucas no capítulo 23, no verso 39. Um dos malfeitores convidados crucificados blasfemavam contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vires o teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, tinha dois ladrões lá. Jesus estava também sendo crucificado, mas não era ladrão. Jesus estava morrendo ali na cruz por mim e por você, dando a sua alma, o seu corpo, o seu sangue, por amor das nossas vidas. Ele levou todas as nossas transgressões, o nosso pecado sobre os ombros dele. Então, nós somos os homens bem-aventurados, que Deus não imputa pecado, porque uma vez nós nos arrependemos. E Deus não se lembra mais da nossa vida regressa, mas daqui para frente nós procuramos a cada dia colocar o nosso corpo em santidade, a nossa mente, o nosso espírito, para que o Senhor Jesus Cristo possa a cada dia nos sustentar na sua presença. Então, aqueles dois ladrões, um se arrependeu, ele falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A alma e o espírito, porque o corpo daquele ladrão, após ele se arrepender, depois o soldado veio matar os três. Mas aquele ladrão que se arrependeu, a alma e o espírito foi para debaixo do altar de Deus. Então, e o corpo dele morreu. O corpo de Jesus também morreu. A alma de Jesus desceu às profundezas, no lugar do ladrão, no meu lugar e no seu lugar. Por que no lugar do ladrão? Daquele ladrão que se arrependeu. Porque a alma dele ia para lá, e se ele fosse, ele não voltava. Está em Lucas 16, não tem como voltar. E por que Jesus voltou? Porque lá Deus, ele não tinha pecado. Ele era o cordeiro que foi como ovelha muda para o matadouro, a favor da minha vida e da sua vida, para que a sua alma não fosse para lá. Então nós, quando nos arrependemos,
nós somos o homem bem-aventurado que Deus não imputa pecado. Então esse ladrão aqui, ele fez tudo de errado na vida dele, mas na hora ali, antes da morte, ele se arrependeu. Ele nem se batizou, mas Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo. Você que está na beira da morte, eu não sei qual o processo que você está passando na sua vida, arrependa-se, porque ele vai dizer para você: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, e ele vai te salvar, e você vai ser um homem ao qual Deus não imputará pecado. E aquele homem que não se arrependeu, quem foi? Aquele ali é o homem ao qual Deus imputará pecado, porque ele não quis arrependimento, ele só queria a salvação do corpo. Enquanto o outro se arrependeu, o corpo morreu, mas a alma e o espírito foi salvo. E nessa geração, assim como Deus ressuscitou o corpo de Jesus no terceiro dia, a alma dele desceu às profundezas, Deus trouxe a alma dele, o Pai, e trouxe também o corpo dele ao terceiro dia. Aquele terceiro dia representando o terceiro milênio, que é nessa geração. Então o corpo daquele ladrão que se arrependeu, ele vai ser ressuscitado agora no terceiro milênio, e vai encontrar com o espírito e a alma que está lá na eternidade. Então você tem essa oportunidade. Se você não está passando por processo difícil na sua vida, procura uma denominação mais perto da sua casa e se batiza. Ou mesmo se um homem de Deus passar na sua casa, batize-se. Porque aqui, aquele eunuco, ele batizou adulto. E Jesus Cristo também batizou com 30 anos. Então, meu irmão, batiza, que você vai ser uma característica do homem que Deus não imputa pecado. E assim sendo, você é um homem bem-aventurado. Então que essa mensagem chegar no seu coração, abre o seu coração, procura entender as escrituras do Senhor. Baixe uma Bíblia no seu celular. Hoje existe Bíblia offline, não precisa nem você ter internet. Ou se você tiver uma Bíblia em casa, você começa a ler as escrituras, que você vai ter entendimento e a sua alma vai se saciar em nome de Jesus. E ainda também lá em capítulo 1, quando o anjo veio falar para Maria, quando ele chega para ela e fala para ela que lá no verso 34, então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Viu lá o Salmo 91 no verso 1, a sombra do Onipotente. Então a sombra, por isso também o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A mesma coisa, Jesus, quando você se arrepender, a sombra do Onipotente, o poder do Espírito Santo do Altíssimo, ele vai envolver você e vai nascer o Jesus espiritual na sua vida, no seu coração, na sua mente, e você será um homem bem-aventurado ao qual Deus não imputará pecado. Então, graça e paz a todos. Deus abençoe você e sua família. E você que receber essa mensagem, esse vídeo, passa para frente, compartilha nas redes sociais, dá um like, se inscreva no canal e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Graça e paz a todos.